Possivelmente você já ouviu a frase: abrir uma empresa é fácil, difícil é fechar, certo? Bem, mas isso é uma meia verdade. Até o final desse vídeo eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Jobson Medeiros, eu sou contador, sou empreendedor e até o fim desse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre empresa inativa. Antes de continuar, eu queria que você se inscrevesse no canal e qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, deixa um comentário aí abaixo que eu vou responder, tenha certeza que mais depressa possível, tá bom? Então vamos para as informações. Tecnicamente falando, fechar uma empresa deveria ser mais fácil do que abrir. Na verdade, são até menos documentos. Agora, o que acontece é que para você fechar uma empresa, você precisa estar totalmente regular em todas as esferas. Na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Na maioria das vezes as pessoas não fazem isso, não regularizam a empresa antes de tentar fechar. Isso complica muito as coisas. Se você não regularizar, todos esses débitos podem cair no seu CPF, então é uma dor de cabeça ainda maior para você, tá bom? Infelizmente o que as pessoas fazem é justamente o contrário que eu estou dizendo. Em vez de regularizar, elas abandonam a empresa. Eu até entendo, quando você vai fechar a empresa, quebrou, está tendo um problema de não dar continuidade ao seu negócio, normalmente você vai estar com um turbilhão de problemas, certo? Você vai ter problema trabalhista, vai ter problema com dinheiro, vai estar com muitos problemas relacionados a esse fechamento da empresa, e a coisa menos dolorosa a se fazer é simplesmente abandonar e deixar a empresa de lado. Só que isso vai te trazer um problema ainda maior, certo? Futuramente, muito maior, tenho certeza. Com essa atitude de deixar a empresa de lado, vai vir uma bola de neve de multas e obrigações que você não fez. Quando você abre uma empresa, você tem certas obrigações em todas aquelas esferas que eu falei anteriormente. Você tem obrigações acessórias, que seriam declarações a se fazer na Receita Federal, no Estado e no município, em todas aquelas esferas que eu falei anteriormente. E a falta dessas declarações que geram multa. Independente se você tem movimento ou não, você precisa fazer essas declarações. E quem faz não é você, é o contador. Então por isso que quando você tem uma empresa, desde a abertura dela, você vai precisar de um contador para abrir essa empresa, vai precisar de um contador para manter essa empresa ativa durante todo o período que você tiver ela, e até quando você fechar o negócio, deu errado por algum motivo, ou não deu errado, você parou de trabalhar com aquele ramo, se você deixar essa empresa inativa sem um contador, vai vir uma série de problemas para você, uma série de obrigações que isso vai ser cobrado para você depois. Se você tiver um contador te orientando e fazendo essas declarações, não vai ter multa nenhuma. Na hora de fechar vai ser uma maravilha. É só pedir ao contador para fazer isso, ele vai dar baixa na sua empresa sem a menor dor de cabeça. Então, recapitulando, você vai precisar de um contador para abrir a empresa, para manter a empresa e até quando a empresa fechar, enquanto o seu CNPJ estiver ativo, você precisa desse contador. Beleza, mas qual a solução se eu tiver a empresa inativa? A primeira é fechar, é pedir para o contador fechar. Então, o contador vai pedir uma série de documentos e se já for o seu contador, ele vai saber fechar a sua empresa tranquilamente se você estiver totalmente regular. Agora vem a questão, e se eu não estiver regular, o que é que eu posso fazer? Se você não estiver regular, o ideal é que você faça declarações de inatividade todo ano. Aí você também vai precisar de um contador, certo? Aquela situação que eu falei, se depois das operações você ainda tiver o CNPJ ativo, não tiver dado baixo, você vai precisar de um contador. É nesse caso. A coisa boa, né? A boa notícia é que você não vai precisar de um contador mensalmente. É uma vez por ano para ele fazer as declarações de inatividade e acompanhar isso aí. Normalmente é no início do ano. Então você vai contratar o contador, ele vai fazer essa declaração de inatividade para você. Essa declaração de inatividade vai extinguir qualquer débito em relação a obrigações, certo? Não confunda impostos com débitos. Se a empresa está inativa, você não vai ter nota fiscal, não vai ter imposto a pagar, mas vai ter as obrigações que são as declarações. Então você fazendo a declaração de inatividade vai extinguir qualquer débito desse em relação a multas de falta de declarações. Isso não vai poder mais existir porque você está informando a Receita Federal, o Estado ou o município que aquela empresa está inativa. Então você não tem obrigações de fazer aquelas declarações todos os meses com o contador. Anualmente você faz isso com o seu contador, um contador de sua confiança, e você vai minimizar o máximo possível de dor de cabeça, que ainda vai ter uma outra dor de cabeça com a empresa aberta, né? Uma vantagem disso é que a Receita Federal e o Fisco só podem te cobrar os últimos 5 anos.
Antes disso, prescreve qualquer débito que você tenha que não tenha sido cobrado. Como assim? Estamos em 2018, então até 2013, né? Até 2013, todos os débitos e obrigações que tem para trás, a Receita Federal não vai poder mais te cobrar. Então prescreve. Então, cada ano que você faz uma declaração de inatividade, aquele ano lá atrás, antes de 5 anos atrás, o 6º ano para trás, você vai deixar de existir qualquer débito em relação àquele ano. Agora preste bem atenção. Se essa dívida tiver ido para dívida ativa, para procuradoria, é porque já foi feita a cobrança. Nesse caso, não tem o que fazer, só pagar, tá bom? Mas a grande maioria é que a receita ela é lenta, deixa passar muita coisa, e isso não vai para a procuradoria. Não indo para a procuradoria, você vai ser extinto aquele débito. E cada ano que você faz essa declaração de inatividade, você não precisa pagar. Agora, se for a declaração de inatividade de anos anteriores, não for dentro do prazo, que é o início do ano, aí sim você vai pagar uma multa de R$200, mas se você pagar até 30 dias, fica R$100 por cada declaração. Antes, eu estou falando de declaração de inatividade, antes era DSPJ, hoje em dia se faz DCTF inativa. Mas isso é coisa para contador. Você não precisa ter essa informação obrigatoriamente. Você precisa saber que tem essa declaração que vai deixar sua empresa inativa e que você não vai pagar imposto sobre isso. Agora você precisa contactar o contador de sua confiança. Não deixe a tua empresa abandonada, que é só dor de cabeça. Agora eu vou te dar uma última informação muito importante que vai te ajudar muito a economizar tempo. Antes de você ir no seu contador, você pode também ir na Receita Federal, no Estado e município e pedir um extrato fiscal. O que é isso? É uma declaração de todos os débitos da sua empresa. Então, um extrato fiscal ele vai dizer todas as informações que você precisa para regularizar essa empresa. Emitindo esses extratos fiscais, você leva direto para o seu contador e já vai economizar tempo. Quando você for no seu contador, se você não tiver, ele vai pedir isso. Ou então vai pedir para você fazer um certificado digital. O certificado digital vai custar R$200. Dessa forma você já economiza muito tempo e dependendo do caso você nem vai precisar comprar o certificado digital, dependendo da situação, beleza? Então vá nos órgãos competentes, né? no fisco, na Receita Estadual, Municipal e Federal, tira um extrato fiscal de cada órgão desse e leva para o teu contador, assim você vai economizar muito tempo e vai facilitar a vida do seu contador e a sua também, lógico, né? Bem, fora isso, se você tiver mais alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu respondo todo mundo sem exceção. Se você deixar algum comentário, alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Algumas coisas são muito específicas, não tem como eu responder aqui nos comentários, mas aí se for o caso eu te encaminho para falar com você em outro meio de comunicação. Mas o importante é que você tire todas as suas dúvidas e não fique com essa bola de neve que se chama empresa inativa nas suas mãos. Vai ter uma hora que a bomba vai estourar e quem vai se ferrar é você. Espero que você tenha gostado dessas informações, espero que você esteja gostando do canal, certo? Esse vídeo, mais uma vez, especial para o pessoal da tvpontaverde.com.br, um canal muito bacana aí que está informando o Brasil inteiro e espero muito ter ajudado você, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.